Qual a origem da eletricidade? Você já se fez essa pergunta? Se ainda não, seja bem-vindo ao canal da Tecom Engenharia, o seu canal de eletricidade. Isso mesmo, se você é eletricista, eletrotécnico, engenheiro iniciante, projetista, você chegou ao lugar certo. Aqui nós vamos trabalhar, desenvolver e mostrar uma série de informações que com certeza agregarão ao seu conhecimento. E o vídeo de hoje está muito bacana, um vídeo diferente. O vídeo está inspirado na pergunta que um seguidor fez lá no Instagram da Tecom Engenharia, que nos fez a seguinte pergunta: Alex, quando começou a eletricidade? Quando ela surgiu no universo? Como ela foi criada? E eu achei muito interessante porque poucas vezes nós nos fizemos essa pergunta. De onde surgiu a eletricidade? De onde vem a eletricidade? Como ela aparece no mundo? E é este o tema do vídeo de hoje. Então, se você quer entender e aprender como a eletricidade surgiu, então fica comigo até o final. Mas antes de mais nada, não te esquece, já vai aqui embaixo, já te inscreve no nosso canal, já ativa as notificações para você receber em primeira mão as aulas que vão estar rolando aqui. Beleza? E agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, então com base na pergunta do nosso seguidor lá do Instagram, nós vamos tentar responder essa pergunta nesse vídeo, ok? Portanto, nós antes precisamos esclarecer algumas coisas. Pois para poder responder a essa pergunta, nós teremos que fazer uma viagem ao passado. Uma viagem longa, bem longa, muito longa. Isso mesmo, nós teremos que voltar ao início de tudo, lá no Big Bang. Lembrando que nós não vamos discutir aqui o Big Bang, pois nós temos hoje o que a física chama de modelo padrão e uma série de experimentos, cálculos que vêm sendo feitos ao longo de séculos. Experimentos muito avançados, como por exemplo os experimentos feitos no LHC ou no CERN, que são laboratórios onde nós temos os maiores aceleradores de partículas do mundo, a fim de reproduzir o que aconteceu lá no início do Big Bang. E todos os cálculos avançados e a matemática mais avançada, fina e moderna que tem, já nos dá a confirmação do que aconteceu no início, no começo. Então isso não está aberto à discussão aqui. Então o nosso melhor guia para esta viagem será a física moderna, pois é ela que detém todos os conhecimentos padronizados para que nós possamos explicar como de fato aconteceu. Lembrando que quando nós falamos em eletricidade, nós falamos em duas coisas distintas que, embora separadas, estejam ligadas ao mesmo tempo. Nós estamos falando de força e energia e nós estamos falando de massa, de algo físico. O que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos entender, e isso foge às vezes à compreensão de muitos engenheiros que estão começando, e alguns eletricistas, de que nós precisamos entender que a eletricidade sim é algo físico, sim é algo que tem massa, pois quando nós falamos de eletricidade, nós estamos falando de movimento de elétrons. E o elétron tem massa calculada. Logo, se tem massa, nós estamos falando de algo físico. Mas isso vai ser tema para um próximo vídeo. O que nós precisamos entender aqui é que nós vamos falar de dois conceitos diferentes que englobam a mesma coisa: força e energia e matéria. Então nós vamos olhar a eletricidade como força e energia e como matéria. Mas o que veio primeiro? Qual foi a primeira a surgir? Embora ambas surgiram praticamente junto, nós temos uma sequência cronológica numa fração de bilionésimo de segundo, aonde nós podemos entender o processo de criação. Então, sendo assim, nós vamos voltar até o Big Bang. A nossa jornada começa com a história do universo, lá no Big Bang, lá no início, onde nós temos o tempo t igual a zero. No tempo t igual a zero, os cientistas e pesquisadores
chegaram à conclusão, através de cálculos matemáticos, ensaios e experimentos, de que tudo o que nós conhecemos, ou seja, eu, você, seu cachorro, seu carro, o universo em que nós vivemos, tudo estava condensado em um único ponto. E a esse ponto foi dado o nome de singularidade. E essa singularidade, ela durou um período de tempo, até o tempo t igual a 10 elevado a menos 43 segundos. Esse tempo t igual a 0 até o tempo t igual a 10 menos 43 segundos, nós estamos falando de uma fração de bilionésimo de segundo. Esse tempo, esse período, é conhecido como a Era de Planck. Nesse período, nós não conseguimos obter informações porque as 4 forças que regem o universo estavam unidas. Ou seja, a força nuclear forte, a força nuclear fraca, a força eletromagnética e a força gravitacional estavam presas em uma única força. E a física que nós temos, ela simplesmente quebra neste período. Ou seja, para que possamos descobrir o que existe aqui, o que aconteceu e o que causou a liberação e a separação das 4 forças, permanecerá um mistério por muito tempo, pois provavelmente para chegarmos até esse ponto, nós teremos que desenvolver um novo modelo de ciência, um novo modelo de física. E isto, na atualidade, está muito longe. Mas, no futuro, quem sabe com o desenvolvimento da humanidade, possamos chegar até aqui. Fato é que, já que não podemos chegar até aqui, nós então seguimos em frente. E é então que nós podemos então entender que nós podemos observar que do tempo t igual a 10 elevado a menos 43 segundos até o tempo t igual a 10 elevado a menos 36 segundos, neste período ocorre então a separação das 4 forças que sustentam o universo. Ou seja, nesse momento, nós estamos falando de aproximadamente 13,8 bilhões de anos atrás, que é esta a data estimada que os cálculos apontam com uma precisão extrema. Então, há 13,8 bilhões de anos atrás, no tempo t igual a 10 elevado a menos 36 segundos, nós temos o surgimento da primeira manifestação de eletricidade, da primeira força, da primeira energia, não ditamente pura, mas aparece aqui a força eletromagnética. Força essa que será vital para que a eletricidade possa moldar não só a matéria, mas o universo como um todo. Então, exatamente no período que variou entre 10 elevado a menos 43 segundos e 10 elevado a menos 36, nós temos aqui a primeira manifestação de eletricidade através da força eletromagnética. Seguindo adiante na expansão do universo, no tempo que levou de 10 elevado a menos 36 segundos até o tempo t igual a 10 elevado a menos 32 segundos, nós tivemos o que chamamos de processo de inflação, ou seja, a expansão do universo. E o universo saiu de talvez alguns nanômetros para milhões e milhões, talvez bilhões de quilômetros de tamanho. E essa velocidade com que isso aconteceu, ela é muito importante, pois sabemos que muita matéria condensada em um único ponto, nós tendemos a criar ali o que chamamos de buracos negros. E isso era um mistério da ciência que ainda não entendia como é que tanta matéria na singularidade, unidas num único espaço infinitesimalmente pequeno, não formou um buraco negro. E a explicação veio através da inflação. O universo expandiu em uma fração de bilionésimo de segundo, centenas de milhares de quilômetros, não dando tempo para que esta matéria se condensasse e pudesse colapsar em um buraco negro.
No período que durou de 10 elevado a menos 32 segundos até o tempo t igual a 10 elevado a menos 12, nós temos aqui o surgimento então das primeiras partículas. Então, nesse momento, logo após o início do Big Bang, nós temos aqui o surgimento das primeiras partículas elétricas. Nós estamos falando aqui em eletricidade na forma de matéria, isso mesmo. Pois quando nós falamos nos quarks, os quarks são partículas fundamentais que possuem fração de uma carga fundamental. Quando você estudou, ou ainda vai estudar, ou não lembra, quando você estudou na faculdade, você deve lembrar que um elétron tem uma carga fundamental, uma carga menos E. Já o próton tem uma carga mais E. Então, próton e elétron têm cargas fundamentais inteiras, só que de polaridade oposta, positiva e negativa. Mas o quark aparece antes dos prótons, pois são eles que vão dar origem a prótons e nêutrons. Para que nós possamos entender então o que são os quarks, nós temos que entender a estrutura do átomo, analisando as cargas subatômicas. Então, os quarks basicamente são divididos em 6 quarks fundamentais: up, down, top, bottom, charm, strange. Para nós da eletricidade, os que nos interessam são os quarks up e quark down. O quark up, ele tem uma carga fracionada de mais 2/3 de E. Enquanto um quark down tem uma carga fracionada de menos 1/3 de E. Como assim uma carga fracionada? Lembrando que a carga elementar, ou seja, a carga, a menor unidade inteira de carga, ela tem o valor de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Então esta é a unidade de carga elementar. Porém, os quarks têm frações destas cargas. Então, através da polarização, da fração destas cargas, nós poderemos entender a formação então de prótons e nêutrons. Vamos entender como vai funcionar então este processo da combinação destas cargas. Bom, quando nós analisamos aqui as cargas de um quark up, vamos pegar aqui um quark up, ok? O quark up, ele tem uma carga positiva de mais 2/3 de E. Enquanto que um quark down, ele tem uma carga de menos 1/3 de E, ok? Então, como é que nós temos então a formação das cargas elementares dos prótons e dos nêutrons? Então, quando nós analisamos aqui essas cargas, quando nós temos lá, por exemplo, um próton, ok? Nós temos lá a seguinte situação: um quark up, outro quark up, e aqui nós temos um quark down. Então aqui nós temos menos 1/3 de E, e aqui nós temos mais 2/3 de E, e aqui mais 2/3 de E, ok? Bom, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos calcular a carga desse elemento. Desse elemento que eu vou circundar aqui, ó, como um todo agora, ele vai formar aqui um grande elemento na sua totalidade.
Mas que elemento é esse? Eu preciso somar essas cargas. Como é que eu vou fazer isso aqui, ó? Nós vamos somar aqui embaixo, ó. Vamos fazer aqui, ó. Vamos pegar então, vamos fazer tudo em preto, vamos fazer em vermelho que daí facilita. Nós vamos fazer assim, ó. Mais 2/3 mais 2/3 mais. Agora nós precisamos da regrinha matemática, né? Mais menos 1/3. Isso tudo é igual, então nós vamos fazer a seguinte conta. Quando nós falamos de matemática básica, as regras da matemática diz que nesse caso nós podemos manter o denominador e somar os numeradores. Então aqui nós temos 4, então mais 4 mais menos 1/3. Mantemos então aqui o nosso denominador, ok? E qual vai ser o resultado aqui? 4. Eu tenho 4. Eu devo 1, quanto fica? 3. Logo, 3 dividido por 3, eu tenho aqui 1. 1 é. Então eu tenho aqui uma carga positiva, já que permanece o sinal do maior. Então eu tenho aqui, ó, mais 3/3 ou é a mesma coisa que 1. Então eu tenho aqui uma carga inteira elementar positiva. Resumindo, o que nós temos aqui então é um próton. Então nós temos aqui um próton, ok? Mas e os nêutrons? Como é que se formam então os nêutrons? Vamos limpar isso tudo aqui e poder ver como é que se formam os nêutrons. Então, novamente, vamos fazer assim aqui, ó. Vamos identificar o quark up apenas com a letra U, aonde nós temos aqui mais 2/3 de uma carga elementar. E o quark down, nós temos aqui menos 1/3 de carga elementar, ok? Para que eu tenha a formação agora de um nêutron, eu vou ter agora aqui 2 quarks down, ou seja, eu tenho aqui menos 1/3 em cada um, ok? Menos 1/3, uma fração. E eu tenho agora apenas um único quark up, ok? Então tem aqui 2/3 de E. Então nós vamos armar aqui agora a nossa conta, ok? Então eu tenho aqui, lembrando, né, que isso aqui irá formar uma grande estrutura que agora também não sei ainda o nome, eu vou ter que descobrir. Então eu tenho aqui, vamos começar bem no iniciozinho aqui, ó. Eu tenho mais 2/3 de E, mais, regra matemática, né, menos 1/3, mais menos 1/3, ou seja, então nós temos aqui agora o quark up e os 2 quark down. Então agora nós vamos fazer aqui a eliminação. Então nós vamos repetir aqui, ó, mais 2/3 mais, agora, regrinha matemática novamente. Então nós vamos manter o denominador e vamos somar os dois numeradores. Então eu devo 1, agora eu devo mais 1, então eu devo 2, então menos 2, ok? Se eu fizer a conta disso tudo, eu vou aqui manter o meu
denominador, ok? E eu vou fazer a conta aqui em cima. Eu tenho 2, eu devo 2, eu tenho quanto? 0. Ou seja, 0 dividido por 3 pelas regras da matemática é 0, ou seja, este elemento tem uma carga neutra, 0. Por isso, tem o nome de nêutron. Então, desta forma, no início do Big Bang, que aparece a eletricidade. Então, nós temos o surgimento das primeiras partículas eletricamente carregadas. Então, as primeiras partículas que surgem eletricamente carregadas com carga fracionadas são os quarks. Porém, a primeira partícula que aparece com carga inteira elementar é justamente o elétron. Então, dessa forma, creio que conseguimos êxito em responder a esta pergunta: quando e como surge a eletricidade? Então, ela surge nos primeiros momentos do Big Bang, através da sua força e energia, pelo surgimento da força eletromagnética, e na sua materialização nas partículas elementares através dos quarks e dos elétrons. Lembrando que o próton só vai aparecer instantes depois de um certo tempo da evolução do universo, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quer uma explicação completa sobre como surgiram os átomos, sobre a história do átomo, se você quer saber mais sobre eletricidade, pode deixar sua sugestão aqui nos comentários e com certeza nós vamos tentar trazer aí o máximo de informação para alimentar aí o seu conhecimento de forma geral, ok? Então, nós vamos ficando por aqui e eu te vejo no próximo vídeo.